Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa catequese nesse 24º domingo do tempo comum. No domingo passado, nós refletíamos, iluminados pela palavra de Deus, sobre como devemos tratar aqueles irmãos e irmãs que pecam contra nós, que cometem algo contra nós, que praticam algum tipo de ofensa contra nós. E a recomendação de Jesus era que nós corrigíssemos fraternalmente, com misericórdia, primeiro a sós, se não tivesse êxito, com 2 ou 3 testemunhas, se mesmo assim não houvesse êxito, levasse a situação à igreja. Por detrás do tema da correção fraterna, estava também o tema do perdão, da reconciliação, de não pagarmos na mesma moeda as ofensas que muitas vezes cometem contra nós. A gente precisa se lembrar sempre de que o cristão vive o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O cristão não tem inimigo, o cristão ora por aqueles que o perseguem. E a liturgia desse 24º domingo do tempo comum, depois de termos visto no domingo passado essa realidade de como tratar aqueles que cometem ofensa contra nós, vem nos falar justamente a respeito do perdão, o perdão que devemos liberar sobre as pessoas. Já na Sagrada Escritura, no Primeiro Testamento, estão contidas em semente todas aquelas verdades que depois são pregadas por Cristo, por nosso Senhor, e que resplandecem no Segundo Testamento da Escritura, e que a partir dessa realidade, a partir desse resplandecer, temos ali toda a base da nossa doutrina, da nossa fé, da nossa vivência cristã. Muito mais do que uma semente, talvez, dessa doutrina de Cristo presente no Primeiro Testamento da Escritura, existe uma verdadeira antecipação do Evangelho. Como nós podemos ouvir e constatar na primeira leitura deste domingo, que nos fala sobre o dever do perdão. Leitura essa que é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30 ao capítulo 28, versículo 9. E a gente ouvia: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que lhe vai alcançar perdão para os seus pecados? É o que nós ouvíamos na primeira leitura de hoje. Se isso estava sendo proposto ao antigo povo de Deus, ao povo de Israel, e a mesma coisa está sendo pedida a nós, o novo povo de Deus, que ouvimos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e também sabemos, pela Escritura, pela fé que nós professamos, que Ele morreu na cruz, implorando o perdão para os seus malfeitores. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente vê também, presente nessa leitura, um dos ensinamentos do Pai Nosso. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Para alcançarmos de Deus o perdão, necessariamente nós precisamos estar dispostos a perdoar o outro, a perdoar o próximo.
independente da ofensa que ele nos causou. Jesus aperfeiçoa a lei do perdão, já presente na Sagrada Escritura, estendendo-a a cada homem, a cada mulher, e fazendo, né, deste perdão válido para qualquer ofensa. Justamente porque, na cruz, ao derramar o seu sangue, no supremo sacrifício de amor e para a nossa salvação, ele nos tornou todos irmãos e irmãs, membros da mesma família, próximos uns dos outros. Ali na cruz se torna realidade definitiva tanto os ensinamentos de Jesus em relação ao próximo. O próximo é qualquer homem, é qualquer mulher que se achegar de nós. Ali na cruz, Jesus não descontou somente os pecados de alguns. Jesus nos salvou da realidade do pecado de maneira total. Os pecados de todos foram perdoados, foram aniquilados na cruz de nosso Salvador. E o evangelho que nós ouvimos, Jesus se depara com uma pergunta de Pedro que lhe possibilita mostrar a dimensão do seu sacrifício, vamos dizer assim, de modo antecipado, nos permite mostrar a dimensão do perdão e como funciona essa relação do perdão. Lembrando daquele pedido do Pai Nosso: perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós perdoarmos o nosso irmão, o que acontece? Se nós não perdoarmos o nosso irmão, o que acontece? Existem consequências para ambas as decisões. Pedro leva Jesus à pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus, lhe responde dizendo: não, Pedro, não te digo somente 7, mas até 70 vezes 7. 499 vezes, então, devemos perdoar? Obviamente que não. A resposta de Jesus, 70 vezes 7, já traz um ensinamento muito precioso, dizendo que o perdão, ele não tem limite, o perdão é ilimitado. Nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, não tem uma tabela, não tem uma medida, não tem um limite. Perdão deve ser liberado sem limites, porque assim Deus nos trata. Ele nos perdoa também sem limites. Jesus usa essa expressão, é uma expressão oriental que significa justamente isso, um número ilimitado de vezes, ou seja, deve-se perdoar sempre. Essa expressão já havia sido usada na Sagrada Escritura antes de Jesus, por um personagem chamado Lameque, que lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, já gloriava-se de vingar-se das ofensas cometidas contra ele, contra os seus 70 vezes 7. Claro que nesse contexto que eu estou citando aqui para vocês, do personagem, essa linguagem indicava uma tremenda proliferação do mal, um mal sem limites. E o mal, se ele é imensamente prolífero, se ele não tem limites, o bem deve ser ao menos tanto quanto. Também o bem deve ser liberado sem limites, deve ser proliferado sem limites. Por isso Jesus usa a mesma expressão que Lameque, lá no Gênesis, usou para direcionar uma intenção de um mal sem limites, para mostrar, Jesus usou a mesma expressão para ensinar que o mal deve ser vencido com bondade ilimitada, que se mostra, que se manifesta essa bondade ilimitada no incansável perdão das ofensas. A gente ouve as palavras de Jesus no Evangelho e a gente pensa bem que, na verdade, é um dever desconcertante, porque nem sempre é fácil a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Por isso é um dever desconcertante, quase inquietante, mas que é necessário para a nossa salvação,
que é necessário para o nosso bem, é necessário também para a salvação e o bem dos outros. E para tornar esse dever mais acessível, diante da pergunta de Pedro, Jesus ilustra este dever com a parábola do servo cruel, que foi a parábola que nós ouvimos no Evangelho. Um servo que tem uma enorme dívida, 10.000 talentos. Na economia da época é muito dinheiro, é uma dívida muito grande. E é perdoada essa dívida com muita facilidade pelo seu patrão. E a gente vê também ao mesmo tempo a incrível dureza, né, do coração daquele servo, que por uma quantia inferior àquela que ele devia ao patrão, cerca de 100 dinheiro, né, 100 moedas, lança na prisão o seu companheiro. Né, essa história que Jesus nos conta nos faz perceber uma verdade muito mais profunda que está oculta na parábola, mas que nós conhecemos bem essa verdade. É aquela questão do pedido do Pai Nosso: perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A parábola nos faz entender que a misericórdia de Deus é infinita. Aqui, como toda a parábola que Jesus conta nos seus ensinamentos no Evangelho, os personagens, eles simbolizam pessoas reais, né, no campo da fé. No caso, o rei que resolve prestar conta com seus empregados é o próprio Deus. Nós somos os empregados. Essa prestação de contas nós podemos interpretar como o juízo, né, e a possível condenação ou absolvição, o resultado do juízo, né, do julgamento, da prestação de contas que todos nós um dia iremos fazer com Deus. Quando ele chama aquele empregado que lhe deve 10.000 talentos, uma quantidade de dinheiro muito grande, e o empregado pede que o rei tenha misericórdia, o rei tem misericórdia e lhe perdoa a sua dívida. Então nós vemos a infinita misericórdia de Deus, que diante do coração sincero, que pede compaixão, que pede misericórdia, Deus responde com compaixão, Deus responde com misericórdia. Diante da súplica daquele homem, o rei lhe perdoa e anula até os débitos que tem. Deus age exatamente assim conosco. Às vezes o nosso pecado tem um débito muito grande e nós merecemos, como rezamos em vários atos de contrição que a igreja nos ensina, por termos pecado contra Deus, contra a sua bondade, contra a sua misericórdia, merecemos o inferno ao invés do céu. Mas quando nós nos aproximamos dele com o coração aberto, cheios de arrependimento, e lhe pedimos sinceramente perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa. Deus manifesta a sua misericórdia. Deus manifesta a sua compaixão. Ele anula os débitos causados pelos nossos pecados. É assim. A parábola quer nos ensinar, em primeiro lugar, isso, a infinita misericórdia de Deus por nós. Por outro lado, também a parábola nos mostra, né, através do exemplo da atitude daquele homem que teve o seu débito perdoado pelo rei, a mesquinha estreiteza, né, a facilidade que ele teve de esquecer a misericórdia pela qual o seu patrão agiu para consigo, quando o assunto é ele, quando devem a ele, quando ele não é mais o devedor, mas é aquele a quem é devido. Um homem que acabou de experimentar misericórdia e que, como qualquer outro ser humano, é necessitado de misericórdia, ele é incapaz de perdoar, de agir com misericórdia para com o seu irmão, para com alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu patrão. Não age de misericórdia para alguém que lhe causou uma ofensa insignificante. O perdão custa muito. Isso é verdade. Muitas vezes a gente precisa se desarmar, a gente precisa ir contra sentimentos tão humanos e muitas vezes presentes na nossa vida, como o orgulho,
que é algo que a gente tem que se esforçar para não deixar, né, estar presente, para não deixar nos seduzir. Também o espírito de vingança muitas vezes está presente, né, de forma inata em nós por conta do pecado que também nos tocou. O perdão pode custar muito, mas é uma condição indispensável, como eu já disse várias vezes nessa catequese, para nós obtermos o perdão dos nossos próprios pecados. Por isso, aquele homem que havia sido perdoado pelo seu patrão, ao não perdoar o seu irmão, ele não é digno de merecer o perdão que havia recebido. Por isso o patrão o trata como tratou na parábola, mandando que ele seja preso, que lhe tome todos os seus bens e que ali fique até o último dia, né, da sua vida. Não há por onde escapar. Ou nós perdoamos para sermos perdoados, ou negamos o perdão e assim seremos condenados. E Jesus termina o Evangelho dizendo exatamente isso. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E reaparece em sintonia com essa fala de Jesus, com esse ensinamento precioso de Jesus, a exortação que nós ouvíamos na primeira leitura, que nos dizia mais ou menos assim: pensa no teu fim, pensa no fim da tua vida e deixa de odiar. Lembra dos mandamentos. Não guardes ódio, não guardes rancor contra o teu próximo. Perdoa a ofensa que recebeu. São lições preciosas para nós que estamos no seguimento de Cristo e queremos e somos seus discípulos, queremos ser e somos seus discípulos. São lições que nós já meditamos em tantas outras vezes, quer na liturgia, na catequese, na oração e no estudo pessoal. Mas aí, diante dessa oportunidade que a graça de Deus nos dá de meditarmos sobre isso mais uma vez, nós precisamos nos questionar. Nós estamos pelo menos nos esforçando para viver essa realidade do Evangelho? E aqui é a hora da gente pensar se ainda existem pessoas que nos ofenderam e que nós precisamos perdoar. Se existem pessoas que nos devem algo e nós precisamos perdoar. O Evangelho hoje nos lembra: é assim que o vosso Pai do céu vos tratará, se não perdoardes de coração uns aos outros. Nós perdoamos de coração, nós estamos dispostos a recomeçar. Essas lições nos levam a sondar o nosso próprio coração para ver se aqui no nosso coração ainda existe algum tipo de ressentimento, algum tipo de aversão, ainda que fosse por uma só pessoa. Não sem motivo nos ensinou Jesus a rezar no Pai Nosso, como eu lembrei várias vezes e lembro mais uma vez aqui nessa catequese de hoje. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É condição. Para nós recebermos o perdão de Deus, necessariamente nós precisamos estar dispostos a perdoar o outro, seja ele quem for, e independente daquilo que ele cometeu, daquela que foi a ofensa cometida contra nós. Perdoar não significa se tornar, melhor amigo. Perdoar é estar em paz. Perdoar é não ver motivo algum para nos fecharmos ou para alimentarmos em nós algum sentimento de mágoa, de ressentimento. Perdoar é deixar-se ser curado por Deus. Por isso, vale ainda aquilo que nós ouvíamos no Evangelho na semana passada. Se nós conseguimos viver a realidade do perdão através da exortação fraterna, da correção fraterna, através do reconhecimento dos nossos próprios pecados, da disposição que nós temos a perdoar, nós ganhamos os nossos irmãos e irmãs. É um exercício que às vezes vai levar a vida inteira para a gente compreender o significado, para a gente conseguir fazer isso que nos indica, que nos mostra o Evangelho. Mas o que nós não podemos deixar é de tentar. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não sou merecedor do perdão de Deus.
é o grande ensinamento desse domingo, ao lado daquele outro que nos mostra claramente que a misericórdia de Deus é infinita, assim também é o seu perdão, que é derramado de modo abundante sobre todos nós. Mas à medida que esse perdão é derramado, depende justamente da disposição que nós temos de perdoar, e não da boca para fora, mas de coração, como diz Jesus no Evangelho, os nossos irmãos e irmãs. Que a gente medite sempre esse pedido do Pai Nosso. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nos permitamos perceber se nós estamos crescendo ou não diante da graça de Deus nesse sentido. Vamos terminar rezando uma oração atribuída a São Paulo VI sobre essa realidade do perdão e certamente inspirada também no Evangelho de hoje. Eis, ó Senhor Jesus, vimos a vós como quem vos seguiu, mas também vos traiu, como fiéis e tantas vezes infiéis. Vimos para reconhecer a misteriosa relação entre nossos pecados e vossa paixão, entre nossas obras e vossa obra. Vimos para bater no peito e para vos pedir perdão, para invocar vossa misericórdia. Vimos porque sabemos que podeis e quereis nos perdoar, porque expiastes por nós, sois nossa redenção. Nossa esperança sois, Senhor Jesus, Redentor nosso. Reavivai em nós o desejo de vosso perdão, a confiança no vosso perdão. Confirmai o propósito de nossa conversão e de nossa fidelidade. Dai-nos a certeza e também a doçura de vossa misericórdia. Senhor Jesus, nosso Redentor e Mestre, dai-nos a força de perdoar aos outros, a fim de que também nós sejamos verdadeiramente por vós perdoados. Senhor Jesus, Redentor e nosso Pastor, infundi em nós a capacidade de amar como quereis que, a exemplo vosso e com vossa graça, vos amemos e a todos os nossos irmãos. Amém. Que o Senhor nos ensine a perdoar como Ele nos perdoa e que nós jamais desejemos estar fora dessa graça, mas sempre dentro dessa graça que é a misericórdia infinita de Deus. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe sua família. Até uma próxima catequese, se Deus quiser.